Eu não tive muitas experiências que eu chamaria de sobrenaturais, apenas algumas coisas estranhas aqui e ali. Mas isso foi em um nível diferente. Isso aconteceu durante o inverno do meu primeiro ano na universidade. Eu tinha chegado em casa de um longo e exaustivo turno no meu trabalho de meio período. Meu apartamento era uma configuração típica de um carro, minúsculo, funcional e barato. Eu me joguei na minha cama, encostado na estrutura, enquanto esticava minhas pernas no kotatsu, no meio do quarto, e liguei a TV. Deixe-me tentar pintar o layout para você. Quando você entra na área da cozinha, há um armário imediatamente na parede direita. Minha cama estava montada ao longo da mesma parede, paralela a ela, bem na frente do armário. Em frente à cama, na parede esquerda, eu tinha minha TV e estante. O kotatsu ficava centralizado no quarto. Espero que isso faça sentido. Eu estava quebrado naquela época. Tinha acabado de começar meu trabalho, então minha cama era uma cama de tubo, com estrutura de metal barata, do tipo com uma fina folha de madeira e algum acolchoamento básico para dormir. Naquela noite, eu estava tão exausto que nem subi na cama. Em vez disso, apenas deslizei meu corpo até a metade e coloquei meus pés no kotatsu e desmaiei ali mesmo no chão. Não sei quanto tempo dormem, mas em algum momento no meio da noite, eu acordei. Ainda estava escuro fora da janela, então imaginei que tinha que ser em algum momento no meio da noite. Tentei me mover, mas não consegui. Foi quando percebi que estava com paralisia do sono. Eu já tinha experimentado isso antes no colégio, quando eu usava para me cansar das atividades do clube. Então, no começo, não fiquei tão assustado. Só pensei, meu Deus, quanto tempo? Tentei manter a calma, mas então ouvi algo, um riacho suave e inconfundível vindo da tábua de madeira acima da minha cabeça, da cama. Eu estava 100% sozinho no meu apartamento, então comecei a sentir meu coração acelerar. Mas então disse a mim mesmo para me acalmar. Tentei ignorar, talvez fosse apenas a casa se acomodando. Mas então veio outro e um terceiro. Foi quando eu soube que algo, estava em cima da cama. Eu estava deitado de bruços, com minha cabeça posicionada perto do pé da cama e meus olhos voltados para a cabeceira da cama, perto da janela e do travesseiro. Aqueles riachos estavam se movendo do armário em direção ao travesseiro, passo a passo, em intervalos constantes e deliberados. Algo estava caminhando pela cama, de onde meus pés estariam para onde meu rosto estava apontado. O pânico me agarrou. Tentei me mover, mas a paralisia me segurou completamente. Nem um dedo da mão, nem um dedo do pé. Eu até tentei gritar, mas nenhum som saiu. Não sei se foi por causa do medo ou da paralisia, mas eu sabia que estava preso, e o rangido continuou passo a passo. Mas então parou bem acima da minha cabeça. Eu estava tão tenso que pensei que meu coração ia parar. E então algo começou a aparecer bem no limite da minha visão, ali na borda da estrutura da cama. Vi dedos finos, longos e pálidos, curvando-se sobre a borda da cama. Duas mãos agarrando a cama por cima. Entre elas, algo começou a se abaixar. Cabelo preto e lento e instável. Cabelo preto e longo começou a descer. Era como um pesadelo, exceto que eu sabia que estava acordado. Cada parte do meu corpo gritava para mim não olhar, para não deixar meus olhos encontrarem qualquer rosto que viesse a seguir. Fechei meus olhos com força, apertei-os com tudo o que tinha, desejando desesperadamente não olhar. Não queria ver o rosto a que aquele cabelo pertencia. Não queria saber o que estava me encarando da escuridão. Não sei quanto tempo fiquei assim, minutos ou horas, mas finalmente notei a luz. O quarto começou a clarear. De manhã, pude me mover novamente. A paralisia do sono havia passado. Sentei-me lentamente e olhei para a cama. Não havia ninguém lá, apenas meu futon, cuidadosamente dobrado, como se nada tivesse acontecido. Talvez fosse um sonho, mas parecia muito real. Ainda me lembro do som da madeira rangendo, ecoando suavemente acima de mim. Ainda posso sentir o suor frio nas minhas costas, preso sob o cobertor do kotatsu. Depois disso, nunca mais tive outra experiência como aquela no meu apartamento. Nada mais estranho aconteceu lá, mas parei de dormir no kotatsu. Não porque eu achasse que passaria por algo assim novamente,
mas porque eu sei que poderia. E isso é motivo suficiente para mim. Aconteceu no último domingo do feriado de Ano Novo. Eu estava descansando pela casa durante todas as férias, me sentindo lento. Então, naquela noite, decidi levar nosso cachorro para passear, para sacudir as teias de aranha. Já fazia um tempo, e normalmente é minha esposa quem o leva para passear. Quando prendi a coleira, nosso pequeno poodle toy preto olhou para mim, confuso, mas feliz. Não demorou muito para que ele me puxasse pelo caminho familiar à beira do rio. Era uma noite fria e parada, o tipo que fazia a cidade parecer distante e silenciosa. Passamos por algumas corujas aqui e ali, um casal de idosos em agasalhos combinando, correndo lentamente lado a lado. Uma mulher mais jovem com fones de ouvido e um olhar determinado no rosto dela, talvez tentando se recuperar das férias, o tipo de sempre. Depois de um tempo, ouvi uma voz atrás de mim, alta, sem fôlego. Bom garoto, é isso. Continue assim. Bom trabalho. Continue assim. Virei-me, esperando ver alguém passeando com o cachorro. Com certeza, um homem estava correndo em nossa direção. Era um pouco mais velho do que eu, talvez na casa dos 40 anos, vestindo um agasalho cinza folgado. Seu cabelo estava penteado para o lado, o que lhe dava uma aparência um pouco antiquada. Seu rosto redondo estava vermelho pelo esforço, e ele ofegava muito, mas sorrindo. Quando me alcançou, diminuiu o ritmo e me deu um aceno educado. Boa noite. Noite. Eu respondi. Bela noite para uma caminhada, hein? Você saiu com seu cachorrinho? Sim. Pensei que deveria esticar as pernas antes de voltar ao trabalho amanhã, ele disse, gesticulando para meu cachorro, que estava ansiosamente cheirando cada fresta no caminho. Ele olhou para baixo e sorriu calorosamente. Poodle Toy, tão fofo. Sim, o nosso é uma raça mista. Alguns podem dizer um vira-lata. Eu não gosto disso. Ele pode não ser nada sofisticado, mas ele é da família, você sabe. Eu assenti por hábito, mas quando olhei para baixo, para onde ele gesticulou, não vi nada. Não havia cachorro, apenas o homem. Tentei não encarar. Ele não parecia notar. Minha filha o trouxe para casa um dia, anos atrás. O resgatou de debaixo de um viaduto. Você acredita? Minha esposa e eu éramos totalmente contra ficar com ele no começo. Pensamos que ela perderia o interesse, mas ela não perdeu. Ela cuidou dele todos os dias, e eventualmente eu me apeguei a ele. Já o temos há 15 anos. Olhei de novo. Ainda não havia som de patas na calçada, nem a coleira tilintando. Ultimamente, sou quem o leva para todos os seus passeios e o alimenta. Acho que ele é mais meu do que de qualquer outra pessoa agora. Ele fez uma pausa, olhando amorosamente para o espaço vazio ao lado dele. Eu abri minha boca para dizer algo, sem saber o que, mas ele falou primeiro. Minha esposa e minha filha. Sim, elas não falam comigo tanto quanto costumavam. Honestamente, esse cara é o único que me faz companhia hoje em dia. Ele deu outro suspiro suave, mas não alcançou os seus olhos. Então, de repente, sua expressão mudou. Ele olhou para o relógio, enxugou a testa com a toalha em volta do pescoço. Oh, não, estou atrasado. Tenho que voltar. Tenho que preparar as refeições. Tenho roupa para separar, compras para fazer. Se eu não me mover rápido, eles vão me matar. Essa última linha foi seguida por outra risada estranha. Uma piada, talvez, mas algo em sua voz não parecia indicar que ele estava brincando. Enquanto ele enxugava a testa, a toalha escorregou um pouco e foi quando eu vi. Embaixo da toalha, presa confortavelmente em volta do pescoço, havia uma coleira de cachorro de couro preta. Bem no centro, havia uma pequena etiqueta prateada, onde se lia, você. Eu congelei. Yubji. Deve ter sido o nome do cachorro, mas agora era ele quem o usava. O homem colocou a toalha de volta no lugar, acenou para mim com um sorriso alegre e se virou para correr. Te vejo de novo algum dia. Ele gritou por cima do ombro e saiu, arrastando uma guia desfiada atrás dele, seu clipe de metal raspando suavemente contra o pavimento, arrastando-se atrás dele como o fantasma de um vínculo que ele não conseguia deixar ir.
Fiquei lá por um tempo, apenas observando a escuridão engoli-lo. Meu cachorro havia parado de puxar e estava sentado ao meu lado em silêncio, talvez sentindo a mudança no meu humor. Algumas pessoas podem ter achado aquele homem estranho, perturbador, até eu. Quer dizer, eu achei no começo. Foi um encontro muito estranho. Mas, pensando bem, e penso muito sobre aquela pequena interação, veja bem, eu não vi alguém louco. Vi alguém que se importava, alguém que amou profundamente, talvez profundamente demais, e alguém que não tinha mais ninguém além da memória daquele amor. Alguém que talvez não receba muito amor em outro lugar. Acho que ainda penso naquele cara de vez em quando. Me pergunto se ele está bem, se ele ainda anda pelo caminho do rio à noite, sussurrando palavras gentis para um amigo que só ele pode ver. E honestamente eu espero encontrá-lo novamente algum dia. Porque ninguém que carrega esse tipo de amor deveria ter que andar sozinho. Começou com algo aparentemente menor, algo que mal vale a pena mencionar no início. Foi apenas um daqueles momentos estranhos e desconfortáveis que todos nós experimentamos no transporte público. Pelo menos foi o que eu disse a mim mesmo. Eu estava a caminho de casa, sentado em silêncio no trem da noite. Já estava escuro lá fora, e as janelas refletiam apenas o brilho fraco das luzes do vagão. Foi quando eu o notei. Ele estava parado um pouco distante, mas eu podia sentir seus olhos em mim. Ele parecia ter cerca de 1,80 metros de altura, perto de 6 pés, e estava na casa dos 40 anos. Talvez ele me lembrasse vagamente de Takagi-bu, rosto redondo, um tanto abatido. E aqui eu deixarei um link para esse comediante japonês na descrição, caso você queira contextualizar esta história um pouco mais. De volta à história, ele usava um terno cinza de aparência cansada e um longo sobretudo cinza. Era o tipo de roupa que poderia ter parecido muito boa, mas agora pendia nele como uma concha desgastada e desbotada. Tentei não encontrar seu olhar, não queria fazer contato visual. Olhava no meu telefone e então olhava para cima sutilmente. Cada vez que eu olhava, lá estava ele, ainda me observando. Era realmente assustador, mas essa linha de trem em particular passava por um distrito de entretenimento, e imaginei que coisas esquisitas não eram exatamente raras. Eu disse a mim mesmo para não pensar demais. Desci no meu ponto de costume, fui para casa e disse a mim mesmo que não era nada, que nada estava por perto. Alguns meses se passaram. Eu acho que era o início do verão quando eu o vi novamente. O mesmo homem, o mesmo olhar fixo e vazio me observando de longe. Era o suficiente para fazer parecer que ele não estava olhando para os outros, mas próximo o suficiente para que eu pudesse sentir a pressão do olhar queimando em mim novamente. Uma estranha mistura de irritação e desconforto cresceu no meu peito. Olhei para baixo e mexi no meu telefone, tentando agir como se eu nem tivesse notado. Mas então, através da multidão oscilante do trem, ele se moveu. Apesar do congestionamento da hora do rush, ele abriu caminho para mais perto, até ficar bem atrás de mim. Meu coração começou a disparar. Essa linha de trem tinha uma má reputação para apalpadores. Não seria a primeira vez que eu teria que me preparar para alguém tentando algo. Silenciosamente, abri o discador do telefone e passei meu polegar sobre o número 110, pronto para chamar a polícia no momento em que ele tentasse alguma coisa. Mas não fez nada. Ele apenas ficou lá. Não disse uma palavra. Não me tocou. Apenas olhou para a parte de trás da minha cabeça. Eu podia ver seu reflexo na janela do trem. E então notei outra coisa. Ele estava cheirando sutilmente, baixo e deliberado. Ele estava cheirando meu cabelo. A vontade de gritar era quase insuportável, mas eu congelei. Senti como se estivesse preso, paralisado entre nojo, medo e talvez raiva. Não chamei a polícia. Não havia nada que eles pudessem fazer. Não realmente, não por algo assim. Então, novamente, fui para casa sozinho à noite. Outro mês se passou. Foi por volta de julho ou agosto. Desta vez, não aconteceu no trem. Eu tinha acabado de sair da minha estação e estava caminhando para casa quando senti a sensação de que alguém estava atrás de mim. Olhei por cima do meu ombro. Ele, novamente, estava me seguindo. Eu me afastei para a beira da calçada e diminui a velocidade,
fingindo verificar algo na minha bolsa. Ele passou por mim, mas não foi longe. Ele continuou olhando para trás repetidamente. Então ele parou. Eu estava sozinho em uma rua escura com ele à frente. Ele apenas ficou lá, parado, observando. Então, ele se virou e começou a voltar na minha direção. Não esperei para ver o que ele faria. Corri para a loja de conveniência mais próxima e entrei, buscando a segurança do saguão. Eu desabei e liguei para a polícia. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Fiz uma cena tão grande que enviaram uma viatura para me levar para casa. Mas o medo não me deixou. Eu esperava que fosse o fim disso. Bem, eu rezei. Na verdade, mas fui provado errado. Porque, no quinto encontro, não tive tanta sorte. Era mais cedo à noite, ainda vagamente claro, quando eu estava caminhando para casa e ele apareceu de repente. Do início das sombras, sem aviso, sem som. Ele me agarrou. Senti suas mãos no meu corpo. Gritei e me debati, finalmente me libertando. Era ele de novo. Gritei novamente, mais alto. Desta vez o funcionário de um restaurante próximo ouviu e correu para ficar comigo enquanto eu ligava para meu namorado me buscar. Não chamei a polícia daquela vez. Eu tinha feito isso apenas algumas semanas atrás, e parte de mim sentia que eles não me levariam a sério novamente. Você pode pensar que isso é estúpido, mas se você visse seus rostos e suas expressões enquanto eu explicava o que estava acontecendo comigo, sua pura indiferença, talvez você entendesse que perseguição não é levada muito a sério. Deixe-me contar sobre o encontro mais recente. Na sexta-feira passada, tivemos uma festa de trabalho e eu estava voltando da estação para casa um pouco tonto, mas de bom humor. Foi quando vi alguém que, infelizmente, parecia muito familiar. O mesmo homem, o mesmo terno cinza, o mesmo casaco cinza, assim como da primeira vez. E novamente ele estava apenas olhando. Mas, desta vez, algo estalou. Eu não hesitei. Corri, e ele também. Ele me perseguiu, mas ele era muito mais lento do que eu. Eu estava no time de atletismo na escola, e isso provavelmente me salvou. Quando cheguei em casa e tranquei a porta atrás de mim, eu estava tremendo. Deslizei pela parede e fiquei sentado lá por um longo tempo, apenas ouvindo passos lá fora. Agora, não sei o que fazer. Acho que tenho um perseguidor. Bem, eu sei que tenho um perseguidor. Isso não é mais apenas sobre desconforto. Não é apenas um cara assustador no trem. Isso vem acontecendo há meses, em todas as estações, em todas as horas, da segurança da multidão ao silêncio da noite. Não há fim para isso. Ainda não, porque ainda está acontecendo comigo. E quando caminho para casa à noite, não me sinto sozinho. Me sinto observado. Me sinto seguido. E se está acontecendo comigo, talvez esteja acontecendo com outra pessoa também. Oi, nota minha, Jay aqui. Esta história foi postada online em agosto de 2020 e não houve nenhum acompanhamento pelo OP. Deixe-me contar uma das coisas mais assustadoras que já aconteceram comigo. Algo que ainda me dá arrepios quando penso sobre isso. Isso aconteceu há cerca de 4 ou 5 anos, quando eu estava na universidade. Eu tinha acabado de comprar minha motocicleta e quase todos os dias, depois das aulas, eu a levava para dar uma volta pela área de Atio. Virou uma rotina para mim. Eu pilotava até me perder e então tentava encontrar o caminho de volta. Naquele dia, o tempo estava claro e quente, e eu estava de bom humor. Então, me empurrei mais para dentro das montanhas do que o normal, cada vez mais fundo, deixando a estrada me levar. Eventualmente, me deparei com uma placa que dizia: estrada particular além deste ponto, somente para pessoal florestal. Naturalmente, isso me deixou mais curioso. Não sei porquê, mas algo sobre isso despertou em mim essa sensação boba de aventura. Então, girei o guidão e continuei. Eram cerca de 5 horas em meados de outubro. O sol já estava se pondo no céu ocidental, e o crepúsculo estava prestes a tomar conta. A estrada à frente era áspera e sem pavimentação, com grama crescendo entre marcas de pneus velhos. Menos uma estrada, mais uma cicatriz na floresta. Continuei indo para lá. Depois de um tempo, a paisagem começou a mudar.
Havia um terraço, uma placa de ponto de ônibus desgastada pelo tempo. Parecia que estava lá há décadas. Logo depois, passei por um túnel de tijolos, do tipo que parecia ter pertencido a um tempo há muito esquecido. E então vi algo. Um pequeno assentamento aninhado no vale atrás, além do túnel. Estava escuro, meu farol mal iluminava o caminho, mas eu conseguia distinguir as silhuetas do lugar. Um riacho estreito corria pelo centro, dividindo a vila em duas. A área central era surpreendentemente pavimentada. Havia prédios com torres de vigia, algum tipo de estrutura que parecia quase cerimonial, mas não havia uma única alma à vista. Nenhum movimento, nenhum som, apenas o crepúsculo pressionando como um cobertor e esta pequena vila estranha, que parecia não ter visto vida em anos. Parecia positivamente abandonada. Devo ter ficado lá por um tempo, apenas absorvendo. Havia uma estranha excitação, como se eu tivesse tropeçado em um segredo que ninguém deveria descobrir. Eventualmente, decidi voltar. Pensei em trazer alguns amigos na próxima vez, então tentei memorizar a rota na saída. Foi quando aconteceu, porém. De repente, o motor desligou, simplesmente morreu sem aviso, e eu soube instantaneamente que estava ferrado. Nem me preocupei em verificar. Eu só tinha um PHS naquela época, sem sinal, obviamente. E aqui no fundo das montanhas, ninguém estava vindo. Senti que poderia esperar um ano e não ver outro humano aqui. Comecei a entrar em pânico. Continuei chutando o motor de partida. 1, 2 vezes, repetidamente. Meu coração estava batendo forte. Eu realmente não gostava da ideia de estar perdido no meio do nada. Mas, finalmente, ele tossiu de volta à vida. Soltei um grande suspiro de alívio quando agarrei o guidão e me preparei para ir. Mas, no momento em que comecei a me mover, o guidão torceu bruscamente, embora eu estivesse em terreno plano. Parei, olhei para cima e lá, iluminado pelo facho do meu farol, vi fileiras e mais fileiras de lápides. Enormes aglomerados de lápides amontoadas na grama ao longo da estrada, dezenas, talvez centenas, apenas paradas ali em silêncio, como se estivessem me observando o tempo todo. Todo o sangue sumiu do meu rosto. Não parei para pensar, virei-me e saí correndo dali, descendo a encosta da montanha como se minha vida dependesse disso. Não conseguia nem me lembrar do caminho de volta, apenas cavalguei. Mais tarde, convenci alguns amigos a voltarem comigo e procurarem aquele assentamento fantasma que encontrei, mas nunca o encontramos novamente. O que encontramos, no entanto, foi quase pior. Um aglomerado em ruínas de estátuas de giz, pequenas efígies de pedra destinadas a confortar os espíritos de crianças perdidas, dezenas delas deixadas para se decompor. E perto, o que parecia ser os restos de um antigo quartel de trabalhadores, provavelmente de quando estavam construindo uma barragem. Um lugar esfarrapado, esquecido pelo tempo. Nunca mais encontramos aquela vila. Ainda penso nisso às vezes, especialmente quando estou cavalgando sozinho à noite. Era apenas o lugar abandonado em que tive a sorte de tropeçar uma vez? Ou era algo que nunca deveria ter sido encontrado em primeiro lugar? Isso aconteceu recentemente. Eu trabalho em um hospital, mas não sou médico, sou cuidador. O hospital em que trabalho tem um elevador exclusivo para funcionários. Você precisa escanear uma chave eletrônica para que ele funcione. Tipo um cartão de viva voz, sabe? Como o tipo que você usa nos trens ou como um cartão-chave de hotel. O elevador desce para 2 níveis de subsolo, B1 e B2. Meu cartão-chave não me deixa descer para o porão. Se eu tentar apertar os botões para esses andares, nada acontece. Está totalmente bloqueado. Então, o que tem lá embaixo? Você pode perguntar? O necrotério. Só médicos e enfermeiros têm permissão para descer lá. Nós, cuidadores, temos isso totalmente proibido. Uma noite, porém, durante um turno da noite, as coisas estavam muito lentas, tipo, muito quietas. Eu estava entediado fora da minha mente, apenas bisbilhotando as gavetas da mesa por curiosidade. Eu sei que é ruim, mas acabei descobrindo algo bem interessante. A chave mestra. Foi quando o diabinho no meu ombro começou a sussurrar. Venha, vamos ver o que tem lá embaixo. Vamos dar uma olhada no necrotério.
Minha curiosidade levou a melhor sobre mim. Meu coração estava batendo forte. Passei a chave mestra e apertei o botão B2. A luz acendeu. Assim, eu estava muito envolvido agora. Minha mente corria com desculpas, como se eu tivesse apertado o botão e funcionado. Mas eu não queria. Enquanto o elevador descia, já estava suando. Quando as portas se abriram, para minha surpresa, não estava tão escuro lá embaixo. As luzes estavam acesas e parecia normal, não assustador. Na parede, uma seta apontava para a sala de armazenamento de corpos. Imaginei que talvez estivesse iluminado assim para que as famílias que visitam os falecidos ou identificam entes queridos não se assustem. Se isso faz sentido, ainda fazia sentido para mim. Meu coração estava martelando no meu peito, mas eu tinha que ir em frente, tinha que ver. Segui a seta, passo a passo. No final do corredor, havia 3 portas, 3 quartos, e de um deles ouvi algo, uma voz de mulher. Ela estava cantando suavemente, repetidamente. Parecia uma mulher idosa, como uma avó. Eu congelei. Naquele momento, não foi registrado como algo paranormal. Eu apenas presumi que fosse um membro talvez fazendo um ritual ou algum tipo de oração para alguém. Afinal, isso acontece com frequência, mas algo sobre isso não me parecia certo. Aquela voz calma e inabalável no silêncio mortal do necrotério à noite. O fato de que eu estava sozinho lá embaixo. Sim, essa foi minha deixa para ir embora. Me virei e voltei. Saí de lá sem ver uma única pessoa. Mas isso não foi o fim. Porque, alguns dias depois, eu fui pego. Acontece que o elevador registra cada viagem. Ele grava o tempo, o andar, tudo. E há câmeras, muitas delas. Então, eu fui repreendido feio. Eu mereci. Levantei minhas mãos. Eu não deveria ter ficado tão curioso. Mas então, eles disseram algo que fez meu sangue gelar. Bem, acho que é sorte sua que não havia ninguém lá embaixo no necrotério com você naquela noite. Caso contrário, as coisas poderiam ter sido muito piores. Eu pisquei. O que? Eu ouvi alguém lá embaixo? Eu ouvi uma senhora idosa cantando. Eu juro. O supervisor olhou para mim e disse: "Isso é impossível. Ninguém estava lá embaixo. Ninguém entrou ou saiu do necrotério a noite toda, exceto você. Você provavelmente se assustou, se esgueirando por aí desse jeito. Ou talvez você tenha aprendido o que acontece quando você anda por aí em algum lugar onde não pertence. Será que minha mente estava pregando peças em mim? Uma alucinação de estresse ou culpa? Não é provável, na minha opinião. Ou eu realmente ouvi alguma coisa, alguém lá embaixo, sozinho no morgue. Eu não voltei para o B2 desde então. Nem toquei naquela chave mestra novamente. Mas, mesmo agora, às vezes, tarde da noite, quando passo pelo elevador e ouço o zumbido mecânico distante dele descendo, eu sinto arrepios. Porque, às vezes, só de vez em quando, eu acho que posso ouvir aquela voz de novo. Eu não acho que estava sozinho lá embaixo. Acho que aprendi que, quando você está sozinho à noite, alguns lugares são melhor deixados inexplorados. Isso aconteceu comigo alguns anos atrás, quando eu ainda era um estudante. Todo ano, eu tinha essa pequena tradição de passar uma noite sozinho nas montanhas. Não era montanhismo propriamente dito, nem algo sério assim. Era apenas uma viagem solo o suficiente na floresta para me sentir livre. Essa noite, em particular, foi como todas as outras. Eu montei acampamento, cozinhei uma refeição e agora estava sentado ali, sozinho, perto do fogo, cutucando as brasas e observando a floresta ao meu redor. Estava quieta, quase quieta demais. Não havia farfalhar das folhas, nem insetos, nem mesmo o pio ocasional de uma coruja. Não havia nenhum pio, apenas o crepitar distante da lenha e o sutil chiado do vapor subindo da minha panela. O ar estava frio, e as estrelas estavam lá fora quando eu estava cercado pelo cheiro forte de folhas úmidas e fumaça. Talvez 15 ou 20 minutos se passaram assim, e eu apenas fiquei sentado, sozinho, olhando para as chamas. Comecei a pensar que era hora de dormir. Me espreguicei um pouco, bocejei e preguiçosamente olhei ao redor da clareira.
Foi aí que levei o choque da minha vida. Estava parado, fora do alcance da luz do fogo, talvez a 20 metros de distância, nas minhas costas, à direita. Aninhado nas brechas sombrias entre as árvores, havia uma forma, um brilho branco-azulado, pálido como o luar. Eu apertei os olhos, tentando enxergar melhor, e foi então que percebi. Era um rosto. Apenas um rosto flutuando no escuro, sem corpo, sem contorno, apenas o rosto de um homem olhando diretamente para mim da escuridão entre as árvores. E a altura? Deus, a altura. Aquela coisa estava a pelo menos 10 metros do chão, apenas pairando ali, no meio da noite inexpressiva e silenciosa, me observando. Você pensaria que eu gritaria ou entraria em pânico, mas não. Eu não gritei, apenas encarei. Não tinha certeza se era choque, exaustão ou ambos, mas, estranhamente, me senti calmo. Não era medo o que eu sentia. No começo, era confusão. Eu estava tentando juntar tudo o que eu estava olhando, algum tipo de truque estranho da luz, uma névoa de galho, uma alucinação, algo preso nas árvores lá em cima. Não sei quanto tempo nos encaramos, mas talvez tenha sido 1 ou 2 minutos. E então, assim, desapareceu. Sem som, sem aviso, apenas sumiu entre as árvores. Pesquei algumas vezes, balancei a cabeça, esfreguei meus olhos e olhei ao redor novamente. Nada, nenhum rosto, nenhum movimento. Apenas a floresta e o fogo. Exalei lentamente e olhei de volta para as chamas, imaginando que talvez tivesse imaginado tudo. Mas então, lá estava, bem na minha frente. Estava de volta, e estava sentado do outro lado do fogo. O mesmo rosto, agora iluminado pelo brilho das chamas. Um homem de 40 anos, talvez, com uma expressão vazia, os olhos fixos em mim. Ele estava lá, como se tivesse estado ali o tempo todo. Eu congelei. Meu coração disparou, mas, em vez de gritar, recuar ou correr feito louco, eu fiz algo estranho. Eu disse: "O que diabos você quer?" Simplesmente saiu da minha boca. Quem é você? O que é isso? Apenas o que diabos você quer? Não sei porquê. Não estava tentando ser corajoso, era apenas instinto. E no segundo em que disse isso, o rosto desapareceu, sem deixar vestígios, como se nunca tivesse estado lá. Pensei muito sobre isso desde então. Talvez ele quisesse algo, talvez estivesse tentando dizer algo, mas seja lá o que for, não acho que fosse o quem ele queria falar. Ou talvez eu simplesmente não tenha dado a reação que ele esperava. Você tem que se perguntar, uma expressão como a que vi na floresta, se revelando para mim sozinho, o que aconteceu com o dono daquela expressão? Essa foi a única vez que algo assim aconteceu durante minhas noites sozinho nas montanhas. Mantive a tradição por um tempo, mas aquela viagem, aquele momento, ficou comigo. Agora, toda vez que estou sozinho na floresta à noite, não consigo evitar olhar para as árvores, só para verificar. Deixe-me começar dizendo que esta é uma história real, sem enfeites, sem floreios criativos, apenas a lembrança de uma noite que ainda não consigo explicar completamente, uma que me impediu de pescar sozinho novamente. Aconteceu em um verão, cerca de 7 anos após o grande terremoto do leste do Japão. Você deve ter ouvido falar do tsunami, da devastação, das vidas perdidas, das cicatrizes que deixou para trás. Não eram apenas físicas, algumas eram diferentes. Naquela época, eu morava na província de Miyagi e era um pescador ávido desde muito antes do terremoto. Depois de tudo, a pesca se tornou uma espécie de ritual de cura para mim. Quando os portos foram destruídos, do eu ver aqueles lugares, tantas memórias reduzidas a escombros, mas lentamente, ao longo dos anos, o litoral foi reconstruído, a pesca voltou e a vida seguiu em frente. Muitas vezes, pescava com meus amigos, mas naquele verão, me vi precisando de solidão, do tipo que só o mar pode oferecer. Então, em uma noite quente de agosto, arrumei meu equipamento, peguei uma garrafa térmica de café e fiz a viagem de 1 hora da cidade até um porto tranquilo que eu não tinha visitado antes do terremoto. Ele havia sido reconstruído inteiramente, então o layout era desconhecido para mim.
Enquanto eu dirigia pela estreita estrada da montanha em direção ao mar, percebi como tudo estava escuro. Não havia luzes da rua, nem lâmpadas no cais, apenas o zumbido dos meus faróis cortando a névoa espessa. O próprio porto tinha 4 quebra-mares. Um corria ao longo da base da montanha, outro o espelhava no litoral, um terceiro os conectava, formando a área de atracação, e o quarto, um estreito dedo de concreto, se estendia de uma pequena ilha até o mar. O último era conhecido por boas pescarias, mas exigia cruzar uma estreita faixa de terra do quebra-mar à beira-mar, e eu não estava disposto a vagar sozinho em uma ilha desconhecida à noite. Estacionei perto do quebra-mar à beira-mar e saí para o ar ainda salgado. Os únicos sons eram o suave bater da água e o ocasional riacho de cordas velhas balançando na brisa. Nenhuma outra alma à vista, nenhum carro, nenhum barco, só eu, minha vara e o mar escuro. Montei rapidamente e lancei minha linha. A água estava calma, quase calma demais, e foi quando notei algo, uma figura fraca, mas inconfundivelmente humana, parada na extremidade do quebra-mar. Não estava se movendo, apenas parada, imóvel, de frente para o mar. Parei, pensando que talvez alguém tivesse chegado aqui antes de mim, mas não havia nenhum carro, nenhum passo, nada além da forma mal iluminada pelo facho distante do meu farol. Gritei um suave olá, mas nenhuma resposta. O ar de repente ficou denso, carregado. Pensei que talvez eu estivesse sendo bobo, deixando meus nervos me pegarem, mas ainda assim, cambaleei e comecei a caminhar de volta para o meu carro, mantendo meus olhos naquela figura. Quando cheguei à entrada do quebra-mar, parei. A figura havia sumido. Pesquei algumas vezes e examinei todo o trecho de concreto com minha lanterna. Apenas espaço aberto, sem sombras, nenhum sinal de que alguém tivesse estado lá. O quebra-mar não era longo, talvez 30 a 40 metros no máximo, e era totalmente reto. Não havia escada para descer, nem corrimãos, nem alas laterais para se esconder, e a água ao redor ainda estava quieta e calma. Se alguém tivesse corrido, eu teria ouvido passos, certamente espirrando, alguma coisa, mas não havia nada, apenas o mar batendo suavemente contra o concreto. Minha própria respiração e aquela sensação estranha que sobe pelas suas costas até o pescoço quando você sabe que está sendo observado, mas simplesmente não consegue encontrar os olhos. Fiquei lá, enraizado, tentando entender. Eu não tinha imaginado. Havia alguém lá? Eu sei que havia. Então, no silêncio, senti uma pressão repentina no ar, como se algo tivesse mudado atrás de mim. Me virei rapidamente, mas não havia ninguém, além do vento. Parei. Naquele silêncio, percebi outra coisa. Eu não tinha ouvido um único inseto a noite toda. Nenhum zumbido, nenhum chiurear, apenas a água. Agora, até isso parecia mais silencioso, mais denso, como se o som estivesse sendo engolido. Eu não queria esperar para descobrir o que estava acontecendo, mas fiquei lá por um momento, congelado. Então, algo afiado perfurou o silêncio. Um zumbido agudo em meus ouvidos, repentino e doloroso. Tropecei para trás, segurando minha cabeça. O som era anormal, elétrico, quase mecânico, mas por baixo dele havia outra coisa. Uma voz, algum tipo de gemido. Durou apenas 1 ou 2 segundos, mas então parou. Meus instintos gritaram para mim: vá embora agora. Corri para o carro, joguei tudo no porta-mala, saí do estacionamento, os pneus cantando no concreto molhado. Mas a estrada da montanha tinha outra surpresa esperando por mim. Na metade do caminho, meus faróis atingiram uma barricada. Grandes tubos de metal, como os usados em um canteiro de obras, talvez para andaimes ou algo assim. Eles estavam dispostos na estrada em um padrão de não entre que não estava lá antes. Eu teria visto. Eu dirigi por aquela estrada há menos de 1 hora. Os canos eram grossos, enferrujados e pesados. Não havia como uma pessoa movê-los sozinha. Não sem equipamento e certamente não silenciosamente. Eu não conseguia entender, mas eu precisava ir sair e tentei empurrá-lo. Ele mal se moveu. Então eu senti de novo o mesmo zumbido, só que desta vez, embaixo dele, um gemido baixo e úmido, como alguém gritando, mas abafado, distante, debaixo do solo ou da água. Em pânico, me forcei a me concentrar.
Fiquei atrás dos canos e empurrei com tudo o que tinha. Depois de alguns momentos, limpei espaço suficiente para espremer meu carro. Não parei até chegar à loja de conveniência. De volta à cidade, dentro, sob as fortes luzes fluorescentes. Comprei um saco de sal. Sem hesitar, derramei sobre mim e meu carro. As pessoas olharam, mas eu não me importei. Dirigi para casa tremendo. Isso deveria ter sido o fim, mas ao longo das semanas que se seguiram, coisas estranhas começaram a acontecer sempre que eu ia pescar à noite, até mesmo em algum outro lugar. Aquele zumbido voltava, sempre na costa, sempre no meu próprio carro. Às vezes, eu ouvia aquele gemido de novo. Estava ficando mais claro a cada vez, e uma vez que estacionei perto de outro porto, eu juro que vi aquela mesma figura, longe no final do cais, silenciosa, ainda me observando. Eventualmente, me livrei do meu carro. Era um Prius vermelho de segunda mão. Desde então, eu pesco apenas durante o dia, exclusivamente. Nunca sozinho, nunca perto daquele porto. Se você alguma vez se encontrar naquele trecho tranquilo da costa de Meiji e ver uma figura no final do quebra-mar, parada perfeitamente imóvel, vire-se. Seja lá o que for, eu acho que não quer companhia. Não gosta de ser visto.